manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, a manhã da vida. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma imensa satisfação estar entrando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor, desejando que as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus repousem sobre cada um de nossos ouvintes. Nesta programação, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 24 até o versículo 26. Mas antes de nós lermos a Escritura, enquanto os nossos ouvintes procuram, nós vamos ouvir um maravilhoso hino com Júlio César e Marlene. Enquanto o cientista trabalha e estuda bastante pra ter um contato com a lua, como aconteceu, existe um povo humilde que sem muito esforço mantém um contato direto com Deus. Na lua, com muito trabalho, o homem chegou e logo pra terra ele teve de regressar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Não é necessário o foguete mais veloz do mundo, e mesmo que fosse, jamais chegaria ao céu, porque ante ao trono do grande e sublime Senhor só chega o crente humilde que for fiel. Na lua, com muito trabalho, o homem chegou e logo pra terra ele teve de regressar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel irá pra nunca mais voltar. Nós vamos, neste momento, ler a palavra de Deus, aonde foi citado no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 26. Eu gostaria que os nossos ouvintes tomassem caneta e papel e anotassem as escrituras que vos serão citadas durante a programação, para que você confira com a sua Bíblia após o programa.
Também desejaria dizer aos nossos ouvintes que não perca os próximos programas, os próximos 3 programas, que desejarei estar trazendo uma sequência desta mensagem que iniciaremos hoje. Daniel capítulo 9, no versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações. Que Deus abençoe, acrescente as bênçãos a palavra que foi lida nesta programação. Ouvintes, eu desejo tomar esse tempo que Deus tem nos permitido para vos falar acerca das 70 semanas de Daniel e o significado que traz estas palavras para nossas vidas e também para a história que já tem se passado, porque isso eu creio que será de grande valia para a tua vida espiritual. Você vai realmente, através dessas programações, essa de hoje e mais as próximas, você vai entender melhor a que tempo nós estamos vivendo, em que momento nós estamos exatamente passando agora, que momento espiritual, através da palavra de Deus. Nós queremos vos mostrar claramente que antes de Deus trabalhar conosco, nós que éramos chamados o povo gentil, Deus trabalhava unicamente com uma nação, e esta nação era chamada Israel, a nação que existe ainda hoje, a nação de Israel. Era a nação, era o povo de Deus, o povo escolhido, e as demais nações eram tidas como povo pagão. Somente Israel tinha a adoração verdadeira ao único e verdadeiro Deus. Mas, ouvintes, nós podemos olhar pelas Escrituras que este povo, que era o povo de Deus, chegou o tempo em que eles rejeitaram a Deus, porque eles esperavam o Messias, o Senhor Jesus, através das profecias de tantos e tantos profetas que falavam do libertador de Israel, que um dia viria para libertar o povo da escravidão. E o povo de Israel cria de todo o coração que chegaria o tempo em que o Messias estaria sobre a terra, e que este Messias seria o próprio Deus feito carne, o próprio Deus humanizado. Em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, você encontra a profecia do profeta Isaías acerca do Messias, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Isaías também, capítulo 9, versículo 6, fala sobre o menino que nasceria, e ele seria Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro,
Então veja, ouvintes, nós poderíamos citar muitas outras escrituras que prometia a vinda do Messias para o povo de Israel. Mas não queremos tomar muito tempo nisso, queremos prosseguir para que você entenda o significado desta passagem que nós lemos, as 70 semanas de Daniel. Então este povo, eles esperavam o Messias. Mas antes, você olha a história através da Bíblia e você vê que esta nação tinha momentos altos e baixos, momentos em que eles estavam firmes com Deus, momentos em que eles estavam fracassados na fé junto ao seu Deus. E você pode encontrar no livro do profeta Jeremias, ouvinte, depois procure em sua Bíblia e leia com atenção para que você entenda melhor aquilo que nós estamos vos falando, porque isso será de grande benefício para a sua vida espiritual. Nos tempos do profeta Jeremias, você vai encontrar que o povo de Israel deixaram os caminhos de Deus, provocaram a Deus, adorando ídolos e fazendo tudo aquilo que era contrário aos ensinamentos do Senhor Jeová. E Deus os corrigiu, permitindo que eles fossem levados cativos pelo rei Nabucodonosor por 70 anos. Ficariam então cativos 70 anos pelo rei Nabucodonosor. Você vai encontrar essa profecia no livro de Jeremias, capítulo 25, no versículo 11, aonde o profeta Jeremias mostra que eles seriam levados cativos por terem deixado os caminhos de Deus e seriam escravizados por Nabucodonosor durante 70 anos. Então você pode ver que esta profecia de Jeremias, ela se concluiu sobre o mandato do rei Zedequias. Jerusalém foi destruída e o povo então foi levado cativo com o rei Nabucodonosor. Você encontra isso no livro de Jeremias, capítulo 52, aonde então, no mandato do rei Zedequias, Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor e foram levados cativos, cumprindo então a profecia que foi dita através de Jeremias, que eles seriam levados cativos e ficariam por 70 anos no cativeiro. Mas depois que eles estavam lá, vamos seguindo aqui para que você entenda. Depois que eles estavam lá então como escravos, peregrinando cativos, passou-se 68 anos já em cativeiro, quando o profeta Daniel entendeu, diz a Bíblia, pelos livros e pela profecia de Jeremias, que o tempo do cativeiro, o tempo do fim do cativeiro estava se aproximando. Após 68 anos de cativeiro, o profeta Daniel, lembrando da profecia de Jeremias, aonde Jeremias, no capítulo 25, versículo 11 de Jeremias, ele disse que eles seriam levados cativos e ali eles permaneceriam por 70 anos. Então, o profeta Daniel, após 68 anos de cativeiro, ele entendeu pelas profecias, pelos livros, que o tempo do cativeiro estava no fim. E diz a Bíblia que ele se pôs a orar e jejuar, porque ele viu que Deus os levaria outra vez à terra, que Deus faria com que eles retornassem brevemente à sua pátria. Enquanto Daniel buscava a Deus, você encontra no capítulo 9 de Daniel, versículo 2, ele orava a Deus, ele buscava a Deus para saber como Deus faria que eles voltassem. Vendo ele que o tempo do cativeiro estava terminando, então
Deus apareceu a Daniel e começou a dar-lhe visões, as quais nós lemos parte dela aqui, aonde no capítulo 9, versículo 24 ao 26, Deus diz a Daniel o tanto de tempo que ele trabalharia com Israel a partir de quando Deus iria iniciar essa edificação, esse trabalho com o povo de Israel. Então você veja aqui, ouvintes, que Deus disse para ele que 70 semanas, para que você entenda bem, quando Daniel viu que o tempo do cativeiro estava terminando, ele foi buscar a Deus. E Deus falou para ele que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo dele. Qual era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. E essas 70 semanas estavam determinadas para o povo e sobre a santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Mas iniciaria a contar essas 70 semanas desde a ordem da edificação de Jerusalém, dos muros. Você encontra essa ordem no livro de Esdras, capítulo 1, onde saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então ali iniciou então a contagem das 70 semanas que Deus trabalharia com Israel. Uma semana profética, quero que os ouvintes entendam isso. Uma semana profética são 7 anos. 7 vezes 7 são 49. 490 anos Deus trabalharia com o povo de Israel. Então veja vocês, ouvintes, que desde a ordem da reedificação de Jerusalém veja só, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então veja só, para nós abreviar o tempo aqui, desde a ordem da reconstrução dos muros até o Messias entrar em cena em Israel, seriam Deus gastaria com Israel 7 semanas mais 62. Isso daria então 69 semanas. Cada semana profética, então, são 7 anos cada semana. Quando o Messias entrasse em cena, o Senhor Jesus, então faltaria somente uma semana para Deus trabalhar com o povo de Israel. Uma semana, então, seriam 7 anos. E a partir do momento que Jesus entrou em cena, ali em Israel, ali então estavam cumprindo-se já 69 semanas que Deus estava trabalhando com o povo de Israel. Agora veja vocês, ouvintes, eu quero que vocês prestem muita atenção nesta parte, que Jesus somente pregou por 3 anos e meio. Após ele ser batizado, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então isso seria então meia semana profética. E faltava então, para cumprir as 70 semanas de Daniel, faltava uma semana. E Jesus trabalhou meia semana e ele foi cortado, ou seja, foi crucificado, foi rejeitado pelos judeus. E ali naquele momento, quando os judeus não aceitaram ao Senhor Jesus, crucificaram ele na cruz, rejeitaram o príncipe, o próprio Deus encarnado, naquele momento, Deus virou para o povo o seu rosto para olhar para os gentios e virou as costas para o povo judeu. Deus parou de trabalhar com os judeus após a crucificação de Jesus e voltou-se para o povo gentil, o povo pagão,
o qual nós estamos incluídos neste povo. E veja vocês então, ouvintes, que desde então, quando Deus passou a trabalhar com nós, pessoas gentias, Deus deixou Israel de lado e nunca mais Deus voltou a trabalhar com Israel. Já fazem 2000 anos que Jesus foi crucificado e este povo está ainda, desde aquela época, clamando e chorando e pedindo o Messias para eles, mas não percebem que o Messias já veio e eles o rejeitaram. Agora, ouvintes, esta rejeição de Israel foi uma permissão de Deus para que eles não vissem a Jesus, para que eles não entendessem e não crescem que Jesus era o Messias. Porque se eles entendessem que Jesus era o Messias, eles aceitariam para si. E nós, gentios, estaríamos perdidos, condenados pelos nossos pecados. E era necessário que Israel rejeitasse a Jesus e o crucificasse em uma cruz. Você encontra no livro de São João, capítulo 3, verso 16, ali do verso 14 a seguir, onde fala que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado em uma cruz. Porque através da morte dele, os nossos pecados seriam perdoados, lavados e purificados. Agora, por certo, o ouvinte ficou analisando assim, bem, mas faltou meia semana. Pois Deus disse para Daniel que iria trabalhar com o seu povo 70 semanas. Até a entrada do Messias foi 69 semanas. E quando o Messias entrou, trabalhou só 3 anos e meio. Isso equivale a meia semana profética, porque uma semana profética são 7 anos. E ele foi cortado, foi rejeitado. E Deus então se tornou ao povo gentil. Então, você pode imaginar e dizer, bem, então faltou meia semana para Deus trabalhar com os gentios. Isso é verdade, certamente você tem razão, faltaram meia semana. Mas esta meia semana não foi, vamos dizer assim, uma falha de Deus, que Deus não conseguiu concluir as 70 semanas as quais ele tinha prometido. Não foi falha de Deus, mas isso tudo estava no plano de Deus. Porque quando nas 69 semanas e meia, o Messias foi cortado dos judeus e ele retornou aos gentios, ou seja, veio aos gentios. E veio aos gentios para tirar uma noiva gentílica. E desde então, Deus tem trabalhado com o povo gentil. E ele, com os judeus, ele declarou 70 semanas para trabalhar com eles. Mas para nós, os gentios, Deus planejou, vamos dizer a melhor maneira, que ele trabalharia conosco 7 eras. São 7 eras que Deus prometeu que trabalharia conosco, começando pela era de Éfeso e terminando com a era de Laodiceia. Você encontra isso no livro de Apocalipse, aonde ali em Apocalipse você vê as cartas escritas para as 7 igrejas. Eu quero que vocês, ouvintes que estão me ouvindo nesse momento, vocês tomem suas canetas e anotem tudo aquilo que nós estamos falando. Apocalipse, do capítulo 2 a seguir, vocês encontrarão as cartas escritas às eras da igreja. E Apocalipse capítulo 1, você encontra ali do versículo 10 a seguir, você vai encontrar até o versículo 20, falando sobre os 7 castiçais, as 7 eras da igreja. No versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, ouvintes, veja você que então Deus abriu para nós gentios 7 eras que ele trabalharia conosco, e cada era dessas ele enviaria um mensageiro, um profeta, um mensageiro para trazer uma mensagem para cada era gentílica.
E após, então, Deus concluir essas 7 eras, que nós já estamos no final, estamos na 7ª era, a era de Laodiceia, a última era, quando Deus concluir, então Ele tirará da terra uma noiva e levará para o palácio. Assim como José do Egito foi vendido por seus irmãos para os egípcios, assim como Cristo também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, mas quando José estava lá entre estranhos, lá ele adquiriu para si uma esposa. E assim como Jesus veio para um povo estranho, foi rejeitado pelos seus irmãos, veio para um povo estranho, aqui nesse povo estranho, os gentios, ele adquiriu uma noiva também. E quando José foi dar-se a conhecer para os seus irmãos, ele deixou a sua noiva no palácio. Isso mostra um tipo perfeito de quando Cristo levar a sua noiva para o palácio, para as bodas do Cordeiro, ele voltará aos gentios, ou seja, aos judeus, para terminar os 3 anos e meio, a meia semana que falta com os judeus, aonde ali ele tirará para si 144 mil judeus. Você encontra que nessa época, quando a noiva for arrebatada, Deus volta para os judeus para terminar as 70 semanas, essa meia semana que falta, e Moisés e Elias descem para pregar para eles. Você encontra isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao versículo 12. Que Deus te abençoe, ouvinte. Então, com isso você pôde perceber que Deus trabalhou com os judeus. Quando faltava meia semana para encerrar com eles, ele parou, abriu uma brecha e veio trabalhar conosco. Trabalhou em 7 eras, já estamos na 7ª era, tirando uma noiva, levará para o céu e então ele voltará a encerrar essa meia semana que falta para concluir as 70 semanas. E essa meia semana que falta vai ser quando Moisés e Elias estiverem em Israel, e eles são os que chamarão as pragas que cairá aqui nos gentios, aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus e que não estiveram prontos para o arrebatamento.